vamos dar continuidade a mais um episódio, e esse episódio é muito especial, falando da família Domingos, no projeto Memórias, na roda de conversas genealógica da Sociedade Quênia Clube. Para iniciar a nossa conversa, sejam bem-vindos, muito obrigada. É um prazer ter a família de vocês aqui. Nós gostaríamos de solicitar a apresentação de cada membro dessa família bonita. Queria agradecer meu avô, minha tia, meu tio, minha mãe. O meu nome é Aleph, queria agradecer meu avô, né, porque ele era presidente, minha tia por sair do hospital e minha família. E meu tio também, porque ele fez uma arte bem bonita e é isso. Meu nome é Silvia Domingos, eu sou a filha do meio. Eu sou o Rodrigo Domingos, sou o filho mais velho. Eu sou Cristina, sou a caçula. Agora, pai. João da Silva Domingos, patriarca, né? Então, à disposição para vocês. Qualquer questionamento, pergunta. Enfim, falaremos um pouco do Quênia, do Príncipe do Samba, do Grupo Afro-Brasileiro. E não sei por onde podemos começar. Tomando a iniciativa, então. Chegou em Joinville com 19 anos. Então, falar um pouco da parte social. Na época era um pouco complicado. Eu lembro que em 73, eu basicamente ficava pouco aqui em Joinville. Joinville muito fechada, né? Então eu ia mais para Curitiba, meus colegas, ou voltava para Florianópolis, onde eu estudei, né? Mas depois, gradativamente, conhecendo melhor aqui os bairros, achei o Quênia Clube e a partir de então foi uma convivência muito boa com a raça negra aqui de Joinville. E iniciei aqui no Quênia Clube como sócio. E aí foi toda uma trajetória pela diretoria, diretor social, secretário, a partir de 73, até iniciar como presidente do clube. Gestão aí final de 2006, por aí assim. Eu informei antes que era 2007. Ontem eu achei um rascunho lá em casa, que foi aí meados de 2006. 76? 1976. 76. Alguma coisa marcante no início desse desafio foi que o clube era de madeira. Banheiros precários. E aí o nosso grande desafio era demolir a parte dos fundos, que era de madeira, e iniciarmos obra civil, alvenaria. Isso foi feito a partir dos fundos lá do bar. Fizemos um bar novo e essa parte que hoje existe lá nos fundos foi a nossa primeira pedra em termos de alvenaria. Alguns obstáculos pelo caminho, por exemplo, tinha uma família, um casal que morava aqui no clube, já de idade, que cuidava aqui da manutenção. A senhora Dona Ecolástica, o homem já não lembro mais. Em resumo, nós tivemos que indenizá-los e aí derrubamos a parte de madeira, edificamos. Essa obra teve toda uma parceria com prefeitura e laboratório catarinense. Então, isso me leva lá a lembrar do saudoso Otávio Carlos de Oliveira, nosso
querido Tatá, já falecido. E o Tatá, ele merece todo um capítulo à parte depois, né? Tatá, primeiro suplente de vereador negro em Joinville, funcionário da prefeitura. Então tinha as portas abertas lá na prefeitura e viabilizou o projeto da parte civil e com a ajuda de materiais pelo Laboratório Catarinense nós conseguimos fazer então essa primeira repaginada assim, do Quênia. E daí para frente foram vários momentos interessantes. Ainda falando do Quênia, lembro do nosso primeiro baile do chopp com a banda Krieger. Então foi na época não era normal o baile de chopp para a raça negra, né? Então foi até tem a cópia ainda, trouxe aqui algumas cópias do caneco do baile de chopp e tal. Fizemos, na minha gestão sei que fizemos 3 bailes de chopp. E era família pura, muito baile debutantes. E nós tínhamos uma convivência muito boa, uma parceria, né? Com a Sociedade Sebastião Lucas de Itajaí. Então, a Sociedade Sebastião Lucas tinha todo um tratamento particular aqui no Quênia Clube e a recíproca era verdadeira, né? Então nós... Aí depois, mais tarde, então, outras sociedades, como a União Operária de Criciúma, também estiveram nos visitando aqui em momentos memoráveis de baile. Então, o Quênia era a nossa casa, era e é, né? Então, na época, nada se faz sozinho, era um coletivo, era uma diretoria. Se eu falar alguns nomes, vou esquecer de alguns, mas a figura como Eugênio Miranda é o eterno presidente, né? Nestor Padilha, João Nestor Padilha, o João José da Silva, já falecido, o Anivaldo da Silva também, aí o Edésio Braz e tantos outros, Brandão Filho, várias pessoas. Mas é importante, voltando um pouco, que lá na década de 73, quando cheguei aqui, não podemos esquecer dos veteranos, eternos veteranos, que na época a família Braz, na figura do seu Manuel Braz, na figura do seu Brandão, na figura do seu Oscar, que figura lá na galeria. Então, esses foram os desbravadores, né, abrir caminho para nós, né? E aí depois foi toda uma continuação, assim como hoje vocês estão continuando aqui na gestão à frente do Quênia Clube, né? Então, falar do Quênia é um pouco isso aí, né? Vocês têm algum questionamento por parte de vocês, ou se eu posso prosseguir, como é que é? Bem, o Quênia Clube, vamos resumindo, ele tinha assim uma espécie de uma divisão que era uma parte era o grupo afro-brasileiro, uma outra parte era a escola de samba, tudo embaixo do guarda-chuva do Quênia, com todo um tratamento específico para o grupo afro. O grupo afro tinha uma autonomia. O grupo afro usava mais a casa do Quênia para reuniões, mas tinha um lado político muito forte, né? Através da figura do fundador, que foi o Otávio Carlos de Oliveira. Ele tinha um relacionamento político muito bom em Brasília, São Paulo.
E isso nos permitiu viabilizar a vinda de 3 embaixadores aqui no Sul, embaixador da Nigéria, embaixador da Angola e Senegal. E temos alguns recortes de jornal, notícia, fotos. E a gente fez toda uma agenda. Esse evento começava aqui no Kenya Clube, passaria por Tubarão, Blumenau e encerrava em Lages. Mas devido ao curto espaço de tempo, a gente teve que cortar Tubarão pela distância. Isso nos mexeu muito, porque Tubarão era forte para esse caso. Mas passamos em Blumenau. Aqui teve toda uma agenda cultural com os embaixadores e toda a parte do município, em termos de prefeitura, secretário de cultura e por aí vai. E depois também, da mesma forma, fomos bem recebidos em Blumenau, com toda a mídia, TV, e dando cobertura para esses eventos, desde Joinville até Blumenau, com um encerramento magnífico em Lages, na Sociedade, acho que é Cruz de Souza, se não me falha a memória, Sociedade da Raça Negra, próximo da Catedral, bem no centro. E foi todo um tratamento pela administração do município ímpar, um tratamento especial. E agenda fechada com chave de ouro. Isso permitiu abrir algumas portas para patrocínios e outros casos mais aí que a sociedade teve um destaque muito bom naquele período, né? Isso com o braço do Grupo Afro, né? Mas elevou o nome do Kenya Clube também, né? Falar em nome da Escola Príncipe do Samba, essa era uma administração bem forte do João Nestor Padilha. Então, o Padilha no Quênia ele ficava mais no Conselho Deliberativo do Quênia, mas sempre forte na presidência da Escola de Samba do Príncipe de Samba, né? Então era um carnavalesco nato e nesse período todo ele fez um intercâmbio com a Escola de Samba do Rio, a Beija-Flor, onde conseguiu viabilizar fantasias e outros itens importantes dentro dessa parceria. E o Carnaval do Quênia foi sempre muito bem respeitado em Joinville, sempre com destaque através de alegoria, fantasias e muito interessante mesmo. Então esse... E era na Rua dos Príncipes? Sim, no desfile na Rua dos Príncipes, por muitos anos, arrastou uma população enorme ali para a Rua dos Príncipes, principalmente na gestão do Luiz Henrique da Silveira, que deu um apoio muito bom na época prefeito. Então foi isso, em termos de escola de samba, Grupo Afro e o próprio Kenya Clube, né? Então, esse é um pouco da história, né? Então... Senhor Domingos, o senhor conheceu o Clube Quênia no início, né? Ainda de Madeira, como o senhor bem relatou. Sim. O senhor viu e participou das transformações físicas e administrativas do clube. Sim. Em que momento que o senhor percebeu, o senhor e o grupo, que o Quênia ocupava um lugar político e estratégico para a população negra em Joinville? O Quênia sempre foi muito desejado e percebido pela classe política em Joinville. Tanto é que, desde o início, o Kenya Clube era um local onde funcionava a urna de votação.
A classe política sempre dava uma passada na noite nos grandes bailes, grandes eventos, sempre circulava aqui no Quênia, né? Desde a época do Osni Pisky, na verdade, até falando de Osni Pisky, lembra que o Quênia vivia uma situação, por muito tempo viveu, que nós não tínhamos mesa nem cadeira suficiente para os grandes bailes. Então nós recorríamos ao Pisky, pela prefeitura, que era presidente da Fundamas, que aí pegava um caminhão, trazia todas as cadeiras e mesas e nós usávamos aqui no Quênia Clube, né? Então, esse link com a classe política, aí na década de 80 foi muito forte mesmo, né? Também em função do Otávio Carlos de Oliveira ser funcionário da prefeitura, né? Então isso para nós era portas abertas lá, né? Então tanto na época do Pedro Ivo, através do Jeová Amarantes, que também nos ajudou muito aqui, né? Hoje o ex-deputado Carlos Vieira. José Carlos Vieira, que na época era projetista lá dentro da prefeitura. Então, ele que projetou as alterações aqui, esse upgrade que teve o Quênia aqui, né? Então, foi ele que projetou. Então, nós tínhamos uma convivência boa com a prefeitura municipal de Joinville. Tá? E o próprio laboratório catarinense, tinha na presidência o Oswaldo, que é o Ney na época, né? Chamávamos de Ney. Tinha um irmão chamado Fernando. E tem, na época, o irmão do Ney, como presidente do laboratório. O irmão do Ney é hoje o Sérgio Silva. Acho que a maioria conhece. Na época, político também. Então, a gente vivia nesse meio político, né? Então, isso nos abriu portas também para alguns benefícios aqui no Quênia Clube. Não, a fala do senhor, ela nos permite uma semana de conversa. É só essa primeira parte, né, Alessandra? Sim. Mas eu queria ouvir um pouco dos filhos, né, do Rodrigo, da Cristina e da Silvia, o vínculo de vocês, porque, bom, o pai engenheiro, atuante com muita força na sociedade de Joinville, presente aqui no Quênia, e obviamente vocês, enquanto filhos, indo de arrasto, né? Vindo juntos. Como é que foi para vocês essa primeira percepção de que o Quênia também fazia parte da família e da casa de vocês? Eu lembro que meu pai sempre estava aqui, né? Se não estava no trabalho, ele estava aqui. Sendo nos bailes, a minha mãe também sempre estava ajudando ele, sempre estava presente nos bailes, no próprio carnaval também. Eu lembro que a gente vinha nos bailes infantis, a gente desfilava no Príncipes do Samba. E era muito legal que muitos artistas da cidade faziam parte do Príncipes do Samba. Temos Odete Neri, que é uma grande artista plástica, Lucas Davi. Então eu me lembro também que a classe artística que eu estou meio um pouco inserido, sempre foi respeitada pelo Quênia Clube. Eram grandes pensadores que faziam parte do Quênia Clube. Isso eu lembro bastante. Lembro que a minha mãe ajudou muito no desfile, na cenografia, junto com o Lucas Davi, que não tinha muita verba, então ela era muito criativa. Minha mãe pegava plantas, né, a gente viajava para fazer as fantasias. A gente ganhou na época na Rua do Príncipes com um samba enredo muito forte. Então a gente sempre estava envolvido também. Mas meu pai mais, assim, na reforma que teve o Quênia Clube, tinha ali, agora a gente está vendo ali um mural dos presidentes, mas era aqui na frente antes. Então sempre teve um resgate, sempre teve uma preocupação em preservar a história, em preservar quem passou e quem está continuando, assim, né? E o que eu lembro é isso, né, Silvia? A Silvia ganhou um concurso de fantasia já aqui, então a gente era bem envolvido, né? A gente era bem envolvido. Eu lembro que a minha mãe, ela ficava mais nos bastidores, né? Até porque o meu pai, quando ele se envolveu bastante com o Quênia Clube, tínhamos nós três pequenininhos. Então, né, para ficar bem
dividido. A gente vinha muito para o Kenya Club, me lembro dos bailes, baile de debutante. Era uma época assim que hoje em dia eu vejo glamourosa, que hoje em dia eu vejo assim que era glamourosa, porque a gente tinha baile de debutantes, tinha o concurso da fantasia, beleza negra, de fantasias. E as pessoas se empenhavam, né? E era muito orgânico naquela época que eu via, assim. As pessoas se envolviam, tinha um senso de coletividade muito grande com relação a esse espaço. Eu agradeço muito o Kenya Club porque foi muito importante na minha constituição como mulher e na minha autoestima como mulher negra. Então, eu nunca me achei feia, tá? Porque eu sempre transitei entre esses dois mundos, que eu até falo para os meus amigos, que eu já nasci numa família classe média, né? Então, meus pais já furaram a bolha. Então, para mim foi muito importante ter essa aproximação com o Kenya, porque isso sempre fortaleceu a minha autoestima e o meu contato com a minha ancestralidade negra, né? Então, nunca tive dúvidas do senso de mulher negra que eu sou e de ser uma pessoa negra, porque já venho de uns pais que transitavam, né? Que sempre mostravam pra gente. Que transitavam, né? por esse tanto mundo branco e negro que a gente fala, mas isso não existia assim, gente. Isso existia, entendeu? Joinville existia, os clubes dos brancos e os clubes dos negros. Graças a Deus que existiam os clubes dos negros para manter a nossa autoestima e a gente poder estar valorizando a nossa cultura negra, né? Isso é muito importante. E só agradeço, né? Só agradeço aos meus pais por ter me dado essa oportunidade de conhecer e de ter esse espaço que nos deu o acolhimento, né? E essa troca entre nós, pessoas negras, de ter um espaço de se encontrar, de estar alimentando a nossa cultura. Por exemplo, semana passada, falando até também no momento atual, semana passada eu vim ver essa exposição maravilhosa da professora Maria Laura. Eu não conhecia a professora Maria Laura, mas é da época do meu pai. Eu até falo, meu Deus, que época fantástica do meu pai, onde eles, na década de 70, com ditadura militar, trouxeram embaixadores, transitaram entre o mundo político aqui de Joinville, com contatos em São Paulo, Brasília e também na África. Até falando dessa parte política, óbvio que foi importante, os políticos, os candidatos, eles faziam questão de estar aqui porque sabiam que ia ter votos da comunidade negra. Então, para uma campanha política, era muito importante estar aqui dentro porque sabiam que ia ter muitos votos. Porque a população negra em Santa Catarina é muito grande e Joinville também, o foco era concentrado aqui, né? Isso, no nosso clube. A minha trajetória não, mas assim, a participação assim, dos desfiles, né, Silvia? Isso. A gente se preparava, as festas também que teve, os bailes debutante. Eu vejo o Kenya como um local assim, de resistência. Né? Teve um período que ele ficou fechado, mas ele abriu, isso foi muito bom, né? E eu lembro quando eu comentava na escola, assim, Kenya, as pessoas não conheciam. Eu até tinha, às vezes, assim, meio receio de comentar, né? Porque as pessoas não conheciam, só tinha 2 negras na minha sala de aula, então eu frequentava aqui, eu tinha receio que as pessoas iam falar alguma coisa, eu não conhecia, porque era muito essa questão de separação mesmo, né? Um local que você via, assim, que você podia ver, e você via a comunidade negra de Joinville, né? Presente. É isso, eu lembro. E o carnaval era muito marcante para mim. Porque, como eu sou das artes, né, agora, quando era criança, eu tive muito contato. Isso, acho que para mim ajudou na minha carreira até, assim. Porque desde das indumentárias, a alegria das pessoas estarem desfilando, isso foi importante para mim. Vocês desfilavam? Sim, desde pequenininho, todos. Eu tenho lembranças de pequena desfilando e também há alguns anos atrás eu desfilei também. Sim. E o baile de debutantes? O baile de debutantes. Uma de vocês foi, as duas foram? Não, porque elas não fizeram baile. Eu não quis debutar, mas eu participava, eu não quis debutar. A gente vinha. A gente vinha. Lembro que os bailes sociais eram muito chiques aqui no Quênia. Eu lembro que a minha mãe, né, se arrumava. A gente tinha aquela ponte, porque tipo assim, a gente transitava. Meus pais são do sul, né, de Tubarão. Então a gente transitava entre o Clube Negro daqui, de Itajaí, o 13 de Tubarão. De Maio, em Tubarão. A gente ia em Tubarão. Os meus pais sempre gostaram de eventos quando eram mais novos, sabe? A gente via a preparação deles para esses grandes eventos, principalmente da minha mãe.
que tinha uns bailes muito bons Os aqui. bailes assim. chiquérrimos. E as pessoas até daqui de Joinville, às vezes, vai ter o baile Criciúma. Fretavam um ônibus e ia todo mundo lá pro baile em Criciúma. Isso. Meu Deus, Tubarão. foi uns bailes lá, aqueles bailes realmente glamurosos, onde extremamente organizado. Sim. Era um clube social de gala, né? Era uma festa de gala mesmo, né? E é muito importante também reforçar o que essa nova presidência, essa nova administração está fazendo também, né? O Clube de Dança 255, que é, cara, um dos únicos grupos de negros no Brasil. A gente que é da arte, ou a Cristina, acho isso incrível, essa nova geração, assim, que eles estão fazendo, esse resgate, essas reformas, esses projetos culturais, até mesmo esse próprio documentário que a gente está falando aqui, porque as próximas gerações vão se empolgar para fazer parte, que nem meu sobrinho, e quem não conhece as histórias vão ficar conhecendo, né? O teu trabalho é muito importante também como historiadora, Bernardino, esses desfiles que você fez o enredo, né? Alguns. Com a narrativa de vocês e com o próprio Seu Domingos, fica assim, muito evidente para todos nós que a Sociedade Quênia Clube não é apenas um clube recreativo. É um clube que preserva a nossa história e que faz história na cidade de Joinville, especificamente direcionado à nossa população negra, né? Então, isso é muito importante. E todas as pessoas que passaram aqui, e o Seu Domingos reforçou isso, que o Quênia é a nossa casa. Sim. Né? Depois da nossa casa, é a segunda casa, é onde a gente está, aonde a gente precisa vir para revitalizar, né? Para entender quem somos, onde estamos. E para reforçar também que a gente é negro, Sim. e que existe uma comunidade forte negra em Joinville. Atuante. Na parte cultural, na parte política. Vários trâmites políticos, profissionais. Eu acho que isso só dá autoestima, né? Para a nossa população, né? E também faz com que nós nos reconhecemos nessa sociedade joinvilense como atuantes em vários segmentos, mas que é uma história que inicia na Sociedade Quênia Clube, porque a raiz da nossa árvore genealógica está aqui. Então, o Seu Domingos, pai de vocês, o meu pai, faz com que eles nos passem que ser representatividade nessa sociedade, com o jornalismo, com a artes, no direito, como empresário, como educadora. Isso faz a diferença para as futuras gerações. Mas essa história começa com o Quênia Clube. O Seu Domingos, eu sou muito de observar expressões faciais, né? E eu estou percebendo que durante a fala dos seus filhos, os 3 maravilhosos filhos, o senhor estava muito satisfeito. E ao recordar desses fatos do passado, mas também do quanto que o Quênia e todo esse legado foi incorporado pela geração mais nova, assim dizer, né? E eu queria saber o que o senhor trouxe para a gente, que o senhor está segurando aí na mão um recorte de jornal, uma fotografia. O que o senhor tem aí de memória especial, alusiva ao Quênia Clube, e que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Tem a foto? Antes de entrar nesse capítulo, gostaria de enfatizar que é uma sugestão, na verdade. Assim como nós tínhamos um intercâmbio muito bom com a Sociedade Sebastião Lucas, eu recomendo que vocês façam um intercâmbio com sociedades da raça negra. 1º de maio em Tubarão, é forte na parte de comunicação. Sociedade União Operária em Criciúma. E tem, não é do meu tempo, mas tem uma muito forte em Florianópolis agora, na Trindade. Acho que é 26, não sei do que lá. Então, muito forte. E uma sede muito, muito nobre. Então, recomendo que troque figurinhas com essas sociedades no intuito de fortalecer ainda mais essa parte aqui. Um outro ponto que eu acabei de mencionar a respeito do grupo afro-brasileiro.
nem tudo foram flores. O Grupo Afro-Brasileiro, eu acho que aí em 74, 75, eu acho. Na época, a parte política era a ditadura, né? E o exército veio atrás de nós. Recebemos uma intimação para comparecer lá no exército, eu e o Otávio Carlos de Oliveira, para detalhar profundamente o que nós estávamos fazendo, em termos do Grupo Afro. Porque na época não poderia ter grupinhos assim que já era imaginado como reacionário, terrorista. Então, eu tremi que foi complicado quando eu recebi aquela comunicação e na frente das autoridades lá no quartel tem que me explicar sobre pena de ser preso. Então, olha o risco que nós passamos por tudo isso. Mas sobrevivemos, explicamos e continuamos. Eu tinha um arquivo bem organizado, que aí essa galera foi tirando, descolando e tudo identificadinho. Hoje não tenho mais nada lá. Tive que caçar alguma coisa. Esse aqui era o embaixador da Nigéria, tá? Ainda tem anotado atrás. Um desfile, comissão de frente. Aqui era a comissão de frente do Príncipe de Sambas. 80. Que está marcado aqui, Quênia Clube, comissão de frente. Carnaval Quênia, mas essa foto de 80. Não marquei a data. Mas era... Anos 80. Olha o traje que... Smoking. Olha o brilho que era na época. E, então, eu diria, o nível da escola não pode cair. Ele tem que subir. Algumas coisas são repetitivas, porque eu já entreguei aqui no Quênia Clube. Mas aqui tem a foto do caneco de do chope. Caneco do... Porque tu tem um caneco aí em casa, primeiro baile né? de chope, tá? Esse caneco eu não tenho mais, tá? Mas o meu compadre, e que era diretor aqui, o Anivaldo Silva, ele tem. Tem todos os canecos. Se precisarem, eu posso intervir e... Era legal falar também que teve vinis, né? Deixa eu ter. Calma. Não, para não perder a minha Mas o bom do Rodrigo Não, era para não perder o fio da meada, porque eu lembrei dos vinis que tinha o Quênia Clube, tinha os vinis, assim, dos sambas enredo, sim. Disco? Tinha disco. Sim. Não, tinha. Então aqui já tem o do terceiro, que é o azul. O primeiro foi meio verde e tal. O segundo eu não tenho. Eu achei, por acaso, isso aqui, que eu nem lembrava mais. Isso aqui é um título de propriedade que antes o Quênia Clube fatiava e vendia título de propriedade. Então quer dizer que eu tenho uma partezinha aqui, tá? Esse é um título aqui, ó. Sócio proprietário. Sócio proprietário. Isso aqui foi em 87. Tua fatia era 3, hein, pai? E eu fui o terceiro a comprar o título de propriedade do Quênia Clube. Tá? Isso aqui é raro, não sei quem tem mais da minha turma, mas... O senhor gosta bem, porque qualquer coisa o senhor é o único. Tem Xerox já, então não tem problema. Otávio Carlos. Esse aqui eu fiz questão de trazer a foto dele. O Otávio vocês devem conhecer, todos já falecido. Mas o Otávio foi uma figura que eu considero que ele está esquecido. Mas ele fez muito por Joinville, principalmente pela raça negra. Otávio precisa ser resgatado. A memória.
O Otávio, Fábio, só Tatá. para recordar, é o É. pai da Sueli, que esteve conosco Tá. no outro episódio, Ela já falou. que era o marido da Fioca. Isso. Através da filha É o marido você da consegue. Fioca. É o marido da Sim, Fioca. Mas da sim, Fioca. ele é o pai da E que usava roupa africana, né? Isso, Seu Tatá. É o Tatá. Seu Tatá. O seu Domingo, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Tá. O que embasava politicamente? Quais eram as leituras que vocês tinham na década de 70 para subsidiar a discussão racial que vocês faziam aqui a partir do quê? Na verdade, a gente lutava mais por espaço, né? Então, na minha cabeça sempre eu considero o racismo ele é mais social do que por etnia, tá? Né? Isso na minha parte. Eu como pessoa, Você acha? eu sempre fui o único, desde o primário, único negro na sala de aula. Desde a faculdade, por aí vai. Então, é lógico que a gente percebe e percebia mais severamente o racismo estrutural. Na década de 70 não era diferente. Tá? Eu falei do episódio do quartel que nos chamou lá. Então não tinha muito espaço para você. Então você tinha que ter muita habilidade, estratégia para juntar o poder político para ganhar espaço e penetrar gradativamente. Não era algo assim tão fácil como hoje, já tem um pouco mais de portas abertas, né? Então isso eu diria que hoje até tem mais informações, a mídia é muito mais rápida, né? Então, na época, eu sei que a gente sugava muito a figura do Hildo Campelo, saudoso radialista negro, aqui em Joinville, que frequentava nossas casas daqui. Então, ele era o top da radiocultura em Joinville, né? Então, ele também nos ajudou muito. Através do Maceió, no jornal Notícia, também era um braço para nós, que nos ajudou muito. Então, através desses canais, através dessas pessoas, nós íamos gradativamente avançando. Mas era difícil, realmente era difícil. Ainda pelo Grupo Afro, nós trouxemos aqui nós fazíamos muitas palestras, né? Deputado federal São Paulo. Não lembro, né? Era Rui, mas não lembro o nome dele. De São Paulo, um negrão. Que mostrava para nós como é que era em São Paulo e como nós deveríamos agir aqui. Então, o Tatá era amicíssimo dele, então a gente buscava esses pontos assim para nos ajudar aqui em Joinville. Essa era a situação. O senhor considera que o Tatá, então, era um grande articulador do Grupo Afro? Ele, para mim, era a figura... Referência. Sempre foi. Depois, com o falecimento do Tatá, aí a Dona Maria Laura passou a assumir. Ficou um tempo parado o Grupo Afro. Eu também saí, em função do compromisso na empresa, saí. E aí eu fiquei um tempo parado, depois a Dona Maria Laura assumiu e aí deu mais um gás no Grupo Afro. O que mais tem aí? Grupo Afro? Não, sobre aqui são fotos, né, Os bailes. que já, não, isso aqui é os embaixadores na mesa, esse aqui é o de Senegal. E essa foto não ficou tão boa. Porque já A gente consegue depois reproduzir o original, senhor Domingos? Sim, eu tenho em casa, tenho original em casa. Então aqui tem essa mesa, eu estou aqui. Aqui é a filha do Edemar Cizenando, a Omeli. Por isso que eu digo, a Omeli tem informações também, né? Que ela era ativa no Grupo Afro. Tá?
E a Omeli está por aí. Elas vêm. A Elas família vêm? delas vem. Tá. Ela pode falar um pouco do evento. Certificado. Fechou. Certificado, isso. né? O resto é... Deixa eu ver o que eu tinha. Deixa eu ver um pouquinho. Não é isso nada. Tem um monte de Ah, então tá, estamos aqui. Não é isso não. Ô, seu Domingos, eu queria ouvir do senhor, porque é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de falar com uma geração mais antiga, né, a qual nos precedeu dentro do movimento negro, e pensar em ações, estratégias, né, porque hoje é corrente, notório, um esvaziamento da participação das pessoas em diversos grupos sociais. Em parte, a gente sabe que são vários fatores que influenciam nisso. Mas me parece que um elemento subjetivo que está presente hoje é essa sobrecarga de informações. As pessoas estão demasiadamente sobrecarregadas de informações. E quando a gente recupera, né, ou rememora esses eventos da década de 70, 80, com os clubes ativos em Criciúma, Lages, Tubarão, Florianópolis, Itajaí, aqui. E essa rede de conexão que vocês tinham, né? Porque não tinha celular. Não tinha né? celular. Não havia celular. Mas mesmo assim vocês sabiam que em tal época haveria Baile e tal. o evento em tal cidade, depois em outra. Conta pra gente um pouco, nesse período ainda analógico, como é que vocês combinavam, como é que era a estratégia de vocês para recepcionar, com qual pomposidade isso era feito? Tipo, Sebastião Lucas chegava aqui, era recebido como? De que maneira? Não só o Sebastião Lucas, mas nessa época analógica, como tu falou, realmente era complicado a comunicação, mas era o boca a boca, era correspondência, era panfleto, era informações via rádio, e assim que chegava para nós. E a gente ficava muito atento à agenda dos clubes, né? Então, normalmente no início do ano a gente tinha a agenda dos grandes eventos que iam ocorrer no ano, né? E aí a gente ficava sabendo o que ia ter no Sebastião Lucas e o que ia ter em Tubarão, por aí vai. Principalmente na data de aniversário do clube, o baile de debutante dos clubes, esses eventos chaves, assim, né? E nós aqui no Quênia, nós reservávamos 1 ou 2 mesas com antecedência, com base no número que eles falavam que a diretoria viria, né? E nossa diretoria recebia os membros dessas sociedades, do Sebastião Lucas, e dava todas as condições para que eles se sentissem bem aqui. E a recíproca era totalmente verdadeira. Itajaí a gente sempre era bem recebido. Eu lembro de uma vez, até o hotel nós ganhamos, patrocinado pelo Sebastião Lucas, lá em Itajaí. Fui eu, Padilha e o Alegria ou o Butiaco, não lembro bem. Fomos em 3 casais, bem no centro, hotel à disposição. Tão forte que era esse intercâmbio, essa parceria que havia, principalmente com a Sebastião Lucas. Lá no sul também, através da Sociedade União Operária, que é forte, muito forte. Lá, eu diria que a diretoria lá, ela tem não diria um patrocínio, mas um apoio político muito grande lá em Criciúma. Até porque, como nós tínhamos a Maria Laura em Joinville, lá em Criciúma tinha uma outra diretora negra de um grande colégio. Dona Clotilde Lalau. Oh, Lalau, tu lembrou a pessoa.
Casado com o seu Lalau. O Wilson Lalau. Seu Wilson Lalau. E o filho dele foi meu colega de escola. O Wilcinho. É. Depois trabalhou na Eletrosul. Não sei onde ele trabalha hoje. Então, família Lalau em Criciúma tinha todo o respeito nosso, né? Então, Agora, o senhor falou que eu queria adentrar só em alguns detalhes. O senhor falou que muito dessa comunicação se dava pelas rádios, né, para os ofícios, acredito, sim, né, ofício. e para as correspondências. Sim. Agora, conta um pouquinho para a gente como é que se dava isso, essa dinâmica de correspondência, quem é que recebia, quem é que era o interlocutor, e mais, havia no clube, aqui no Quênia, algum livro de registro dessas datas, desses eventos sociais de outras cidades? Tu acabou lembrando de um fato que eu estava esquecendo. Aqui no Quênia, logo que nós fizemos essa repaginação, nós fizemos nesse canto aqui, bem simples, mas fizemos uma pequena secretaria, contratamos uma secretária, Patrícia, neta da família Brandão ali, seu Brandão, e foi quando o Quênia teve o seu primeiro telefone. Aí nós estávamos evoluindo. Na minha gestão, nós compramos o primeiro telefone fixo. Tínhamos esse livro aí que você fala. Tinha os registros. E tinha todas as informações. E aquela semana que tinha evento no Quênia, então era uma correria, secretaria aqui, era complicado. Um quadro de sócio muito ativo nós tínhamos. Tínhamos uma pessoa exclusiva só para fazer a cobrança nas casas dos associados. O próprio seu Oscar, que foi presidente, ele foi nosso cobrador por um bom tempo. Depois tem uma figura que hoje está na cidade aí também, acho que é Mário, que fazia todo esse trabalho de visita às casas também, cobrando e informando dos bailes que ia ter, informando dos bailes que ia ter nas outras sociedades que nós tínhamos parceria também. Então aí a secretaria começou a ficar ativa também. Então quando instalamos o primeiro telefone foi uma glória, né? Então agora nós podemos ligar para as outras sociedades que já tinham o telefone, Florianópolis, Itajaí, por aí e tal. Então são várias pedrinhas que foram plantadas. Nem tudo a gente lembra, quando vai lembrando, não falando, né? Mas esse foi o processo. Na sua presidência, Sr. Domingos, quantos bailes de debutante foram realizados? A pergunta é boa e é um desafio responder. Com certeza eu não vou lembrar. No mínimo 3. Certo. Mas não lembro certamente o todo. Eu estou lhe perguntando porque essa semana eu recebi uma foto. Porque, como a nossa árvore genealógica é grande, as pessoas, ao mesmo tempo, vão também contribuindo por conta da mídia, né? Sai na mídia, na rede social, enfim, as pessoas acompanham em tempo real. Então, Alessandra, eu vou mandar uma foto que eu debutei no Quênia, mas eu não recordo o ano. E aí eu perguntei, para saber o ano, eu perguntei a idade que a pessoa tem agora, para poder fazer conta. Né? E aí vem o Sr. Domingos e diz, né, que estava na presidência de 77 a 80 e tal, e foi em 78, então foi na sua presidência. Com certeza. Foi a minha prima, a Márcia de Souza, que nos presenteou, porque eu digo assim, porque são registros raros daquela época. Eu tinha apenas 4 anos de idade. Então, receber aquela foto foi muito emocionante. Sim. Até porque o vestido era lindíssimo. Eu até queria saber onde ela guardou esse vestido, se ela tem ainda. Porque para os tempos atuais, a gente consegue usar. Sim. Tá? Então, assim, é lindíssimo o evento. Era um luxo. Um luxo. Sim.
Isso, flores vermelhas, Nossa, elas carregando flores vermelhas, o cabelo muito bem Mulheres de feito. casaco de pele. é Nossa! uma loucura. Então aquilo me chamou muito a atenção. E a foto também, para mim, foi muito significativa, porque a minha família tem uma força feminina muito grande e na imagem aparece, então, a minha prima debutando com as 3 mulheres que eram referências para ela naquele momento. 3 irmãs, uma delas a avó dela, a outra era a minha avó e a minha tia. Então, fico assim muito grata pela sua narrativa e de saber e descobrir hoje que exatamente então era 1978 na sua presidência. Não, foi. Era o evento ouro mesmo nosso aqui, meu Deus. As mesas esgotavam todas rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta para a Cristina e para a Silvia. Passou diversas mulheres com trajetórias aqui por dentro do Quênia, né? E em todas elas, a gente percebe nessas mulheres negras um olhar muito forte, muito firme, sem arrogância, mas um olhar firme, né? Sabendo da sua posição na sociedade de Joinville. Conta pra gente um pouquinho, Cristina e Silvia, como é que é isso por dentro? Assim, de onde que vem essa força, essa altivez da mulher negra em Joinville? E se isso tem relação com o quê? Eu acho que tem relação com o Quênia, porque como é um espaço, né, da comunidade negra, as pessoas frequentarem, tanto no desfile, você vê as mulheres à frente, na gestão também do Quênia. Então, eu acho isso uma fonte de inspiração e a gente tem força como mulher, né? A gente já nasce com a força já. Então, acho que é só empoderamento e crescer cada vez mais e ocupar os espaços, eu acho, das mulheres. Também concordo com a Cristina, minha irmã, né? O Quênia, ele dá isso, né? Que é a troca, né? Porque a gente convive com mulheres negras também, né? Até porque que nem nós, assim. Foi muito importante, porque a gente era de uma família classe média e a gente transitava, estudamos em escola, que a gente sempre foi a única pessoa negra na sala de aula, né? Então, ter esse espaço aqui também de troca, de acolhimento entre nós, mulheres negras, foi importante, fundamental até para a nossa Constituição. E também pela mãe que nós temos, né? Estamos falando muito do meu pai, mas a minha mãe é uma mulher extremamente à frente do tempo dela, empoderada. Ela ficava mais nos bastidores, por quê? Porque ela tinha 3 filhos, né? Ela ainda, até pensa assim, ela tinha 3 filhos, ainda trabalhava fora, enfim, também estudou. E ela também sempre foi muito altiva, minha mãe sempre foi, né? Então, eu e a Cristina, a gente tem muito isso também herdado da minha mãe. Isso sempre existiu em nós. E o Quênia foi um lugar que a gente pôde encontrar outras mulheres negras, onde a gente pôde se fortalecer e se acolher. Então, realmente, foi muito importante na nossa Constituição, como eu falei, né? O Quênia foi importante, sim, na nossa Constituição como mulher negra, porque foi um lugar de encontro. Que nem semana passada eu ouvi a história da professora Maria Laura. Sim, porque isso aqui é um lugar potente, sim, não é só um lugar de... teve a Príncipes dos Sambas, mas é um local também da gente de troca cultural, né? Espero também que no futuro o Quênia Clube também tenha uma biblioteca, que eu acho muito importante ter uma biblioteca, né? Uma biblioteca preta, com referências dos nossos intelectuais negros, né? Porque eu também eu sou servidora pública federal, mas eu trabalho na área de educação e sou coordenadora de um NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Foi lá até que eu conheci o Fábio, em Jaraguá. E eu vejo o quanto é importante a gente estar também para as futuras gerações, que elas tenham acesso também a intelectuais negros, né? A bibliografia negra, que até no meu tempo eu não tive tanto acesso, e hoje em dia a gente já tem essa possibilidade. Eu acho importante também a gente estar fomentando o conhecimento através da literatura e dos intelectuais negros que a gente tem no Brasil, que a gente tem vários, e principalmente também aqui em Santa Catarina, né, Fábio? Então, é isso. Até já falei até um pouco mais. As escolas, os desfiles que a gente participava, isso eu acho muito importante para a nossa adolescência, infância, nossa autoestima. Desfilar e colocar uma fantasia e se achar bonita. Isso tudo ajudou para um crescimento, né, numa infância.
adolescência de uma criança negra, né? Numa cidade como Joinville, né? Porque o bacana é que o corpo aqui era, digamos, multidisciplinar, né? Isso. Haviam as tias que cuidavam, que acolhiam, e aí havia as que cuidavam do cabelo, as que faziam maquiagem, as que faziam alimentação. Eu fiquei curioso de saber uma coisa. O nome da mãe de vocês. Maria Isabel. Maria Isabel. Isso. Maria Isabel. Ô, Rodrigo, tu é o filho mais velho. Isso. Qual é a diferença de idade para os teus É irmãos? uma pouca diferença, sim. É pouca diferença. Foram criados basicamente na mesma geração de amigos. Sim. E em que momento que tu falou assim, olha, cara, minha família e o Quênia, esse espaço que eu frequento, são lugares diferentes dos meus amigos. Em que momento que digamos ali, o cartão caiu? Mas que nem meus irmãos já falaram, a gente sempre foi os únicos negros da sala de aula, desde isso do jardim de infância. Então aqui, quando a gente veio para o Quênia, a não ser também visitar a nossa família, meu pai é muito família mesmo, assim, de ir na casa dos pais dele, e aniversários de primos, enfim, era onde a gente via os negros. E aqui no Quênia, porque no nosso cotidiano, a sala de aula, até a igreja, a catequese, O bairro também. tudo, o nosso bairro que a gente mora, não tinha negros, né? Então aqui era o único lugar que a gente vê negro. Que a gente sabe que tem negros empoderados de várias áreas, né, de várias classes, de várias idades. E a gente não via isso no nosso dia a dia, digamos, né? E sempre foi muito corrido a vida dos meus pais, acordar muito cedo, e meu pai sempre estava aqui, então, o nosso lazer, que a gente encontrava os negros, porque a nossa vida diária sempre foi muito louco, assim, de correria. Então é isso. Então, a base familiar e a vivência social no Quênia te dava o suporte para naqueles embates, naquelas piadinhas racistas e tal. A gente sempre teve autoestima. Isso é muito bom falar. Porque a gente sempre sabia que a gente vivia num nível social que era diferente das outras pessoas, enquanto negros eu estou falando, tá? Tanto de educação, de ter coisas, de meu pai sempre ter um nível de vida legal, sempre ter carro. Então isso a gente já sabia. O que a gente teve com o Quênia é a politização, o entender ser negro enquanto negro, ser negro numa cidade extremamente racista, que agora está se mudando. Agora se tem... os veículos de comunicação falam sobre isso, tem livros sobre isso, né? Antes, até nos nossos colégios, existiu-se sempre um apagamento em relação à cultura e história sobre os negros, que hoje está sendo resgatada, né? Os grandes escritores, quem contribuiu para a história, a advocacia, enfim. Então, eu acho que é isso. O Quênia sempre foi um lugar de conscientização, de consciência, enquanto pertencimento. É isso. Eu diria até que na nossa época, como existia poucos espaços assim para a raça negra se reunir, então os poucos eventos que tinham, basicamente era sucesso garantido. Hoje tem um desafio maior para a nova gestão, que hoje está pluralizado, hoje a situação é outra. Mesmo que exista o racismo estrutural, mas não existe mais aquela segregação, né? Então, você tem que pensar no todo hoje, né? Tem que pensar um Quênia Clube aberto, plural, diversificado, né? Então, é mais fácil por um lado e mais complexo pelo outro, para não perder a identidade. Para não perder a identidade, né? Então, tem que ter o foco na essência, mas tem que entender que hoje a coisa está pluralizada, né? Os adultos falaram bastante. Eu queria saber do Aleph. Se... Ô, Aleph, tu viu que a tua família ela é potente, né? Ela é potente. Mãe advogada. O pai engenheiro. O vô engenheiro. Mil perdões. O tio, artista, comunicador,
sempre envolvido com muitas coisas, eventos. A tia também é educadora também e artista. Com qual deles, assim, você olha e fala assim, olha, eu gosto mais de... Né? Futebol. Futebol? Você tá querendo falar da profissão? Isso. É, profissão. A que eu mais acho legal mesmo, eu gosto bastante de futebol. Mas, tipo, da minha família. Tipo, se fosse, eu gosto bastante de desenhar. Tipo, então seria arte. Arte, aí vai puxar pra tia Cristina? Puxa o tio, que ele gosta O tio bastante. também. É pro A tio. tia e o tio também. que A dá. tia e o tio. Ah, o tio também? É, grafite, Gosta de enfim. Grafite? Ele gosta Eu gosto bastante. de grafite. Eu acho que... E tens algum artista, assim, de referência, assim, que tu já admire, assim, alguém gosta. que tu gosta? Meu tio. O tio Igor. Ah, boa. Boa. E minha tia também. E qual dos dois tu acha que grafita melhor? Assim? São vários Os dois. Os dois? Mas eu... Não, os dois. Boa. Ô, Aleph, e as cores? Porque o grafite, o grafiteiro, ele sempre tem, assim, digamos, algumas cores que ele, de preferência, né, que ele gosta mais. Quais são as suas cores de preferência? Eu gosto bastante, tipo, da cor verde e da cor amarela. O verde por causa do Palmeiras, que ele é palmeirense. Ah, então tu tá meio triste essa semana, então. Pouquinho. Um pouco triste. Um pouco triste. E o amarelo por conta do quê? Não, eu só gosto mesmo da cor amarela, que é bem chamativo também. Fica bonito no desenho. E você gosta de pintar, assim, animais, paisagens, pessoas? Tipo, é mais paisagem. Paisagens. É. E o vô, o que acha dos seus desenhos? Eu não faço muito desenho em Ele casa. não faz. Mas Gosta de construir também, né? eu construí um pouquinho, mas, tipo, ele gosta, eu já mostrei pra ele, pra tia também, pro tio. Mas eu acho que ele vai pra engenharia, porque ele gosta também de... De matemática? Eletrônica. Não, de Eletrônica, construir coisas. Construir. De construir. Gosta de construir coisas. Tu chega em casa, pega lá o É teu... muito novo, né? Tem Lego? Tem. Não, eu chego em casa, e a primeira coisa, eu vou trocar minha roupa e vou jogar bola. O futebol é a tua paixão. É a paixão. É. Aí eu vou lá jogar bola, mas depois eu volto pra casa, desenho também. Se tivesse um clube aqui no Quênia, um clubinho de futebol, Porra, com certeza. de uns 11 anos, assim, a galera dos 11, sabe? Tu acha que daria para participar do time do Quênia? Sim. Dá, com certeza. Aham. Como goleiro ou como, ou como na linha? Atacante. Hã? Atacante. Atacante? Aham. Atacante. Tá bom. Eu tenho um amigo meu chamado Davidson. Ele é um cara de muitas ideias, assim. Nosso Davidson, tá? Então, eu estou trazendo várias ideias aqui. Eu gosto de conversar com pessoas jovens, um pouquinho mais novas que eu, só um pouquinho mais novas que eu, porque elas sempre trazem ideias boas. Tá? Então, acho que a gente podia pensar um time de futebol, né? É, uma boa ideia. E o que tu acha se a gente tivesse aqui robótica aqui para as crianças aqui no Ia ser legal. Não é muito meu forte, mas seria legal também. para construir, inventar também seria coisas assim. Hã? Também seria legal também. Seria legal também. Uhum. Então tá. E tu acha que tu poderias vir aqui mais aqui participar desses eventos também? Sim. Eu venho bastante por causa do vô e da avó e da mãe também, do vô. Mas o que eu mais venho mesmo é com a mãe. Ah, com a mãe? Ela vem bastante. A mãe vem bastante, é? Vem. O vô também participa de bastante. Não, eu vou agora ultimamente não, mas eu venho nos eventos, mas os eventos geralmente que a gente vem é mais para adulto mesmo, mas eu trago também, né? Já tá conhecendo, tá no espaço, transitando. Mas ele vem. Vale lembrar, né, aqui que os eventos da Sociedade Quênia Clube, nesse momento, eles acontecem durante o dia, Fábio, por conta, né, que nós temos alguns entraves por conta, né, ainda que o Quênia não está reestruturado
devidamente, mas é um processo e nós teremos, né, essa reestruturação. E então teremos os bailes de gala, que o Aleph vai precisar crescer para poder participar. Mas nesse momento, que é durante o dia, todas as crianças aproveitam e vem o grupo familiar participar dos eventos. Então, por isso que o Aleph está sempre aqui. Quero dizer da elegância dele para esse momento. E dizer também para ele ficar muito tranquilo, porque assim, ele perguntou em off aqui para mim. Ele viu as câmeras, obviamente, isso faz parte, é assim mesmo, tem que ser. Nós estamos sendo gravados? Ele perguntou para mim. E eu disse que sim, mas nós sempre cometemos um equívoco, achamos que criança não merece ser perguntada, e merece, né? Então, nós tínhamos que perguntar, podemos lhe gravar, Aleph, para a história de Joinville? Porque esse momento aqui, você está fazendo parte da história de Joinville. Quando você tiver a minha idade, e aí você quer saber a minha idade, eu não tenho problema de dizer, eu tenho 51 anos. Quando você tiver a minha idade, você vai se ver com essa idade fazendo parte da história de Joinville, falando da população negra junto com o seu avô. Muito bonito isso. Isso é verdade. Seu Domingos, um evento marcante, algo que ficou assim memorável na história do Quênia Clube, que assim, aqui a gente fez algo extraordinário. O que vocês fizeram que marcou a história do Quênia? É inegável que a vinda dos embaixadores aqui no Quênia foi um evento top, né? Evento que sacudiu a cidade, né? A classe política e tudo mais, que eles não imaginariam que a gente teria a competência de ter esse feito, né? Então isso foi, para mim, singular, esse caso aí. Mas os grandes eventos que a gente fez aqui, quando fizemos o primeiro baile de chopp, foi um evento muito aguardado, assim, porque no Quênia, aqui, para a raça negra, era difícil. Se falava em baile de chopp, seria evento para comunidade alemã e jamais para a raça negra. Mas nós trouxemos uma banda tipicamente alemã e Fizeram tocar mesmo. E realmente foi sucesso absoluto. Então, foi muito bom mesmo. Não tem imagem disso. Não tem imagem. Imagem? A gente fica assim, imaginando só, né? Mas casualmente nós temos os canecos. Os canecos. A única prova que nós temos. Mas na época não... E o pessoal, seu Domingos, quando vocês vieram sugeriram, né? O Quênia vai promover o primeiro baile de chopp. Como é que foi o comentário interno e externo disso? Olha, o comentário foi surpreendente, o lado positivo. Que todo mundo queria, mas eles achavam que não podia ter. O pessoal interno. E aí E a aceitação dos sócios foi fantástica. As famílias. Então, é lógico que é toda uma preparação de 3 meses, no mínimo, assim, né? De preparação e divulgação e copiar como é que é lá, como é que é nos outros locais, como é que se fazia esses bailes de chopp. Preparação mandar fazer os canecos e tal. É todo um trabalho de bastidores que não é fácil. Mas foi muito bem aceito e tão bem que o pessoal pediu bis, pediu, não, tem que ter mais, tem que ter mais. E
Na minha gestão chegamos a 3. Depois eu não lembro se continuou assim. Tá, mas nós estamos falando de um evento de shopping em Joinville, final dos anos 70. Tá, então isso, posicionado em Santa Catarina, está para antes da grande enchente de Blumenau de 84. Isso. Que dali decorre a Oktoberfest. Sim, É não isso. tinha o Oktoberfest. Nossa, não tinha. Não, não. Nossa, Não havia o Não, Oktoberfest. não. O Oktoberfest surge depois. para levantar o ânimo da população de Blumenau. Mas nas sociedades, Alvorada, Floresta, essas outras aí, tinha baile de chopp. Tinha bar de chopp. Tinha. Na Cruzeiro, cidade mais tipicamente alemã, tinha baile de chopp no Glória. Então, sempre tinha baile de chopp. E a raça negra não participava E desse. quando vocês reivindicaram isso para si, dizendo, olha, Nós nós vamos fazer. também queremos fazer isso. O senhor acha que isso também, de certa forma, mostrou para os sócios, não há limites nos nossos desejos? De certa forma, sim, foi absorvido assim, porque com a aceitação que houve, não tenho dúvida que o não tem limite passou na memória deles, assim, porque já fazíamos quase todos, por exemplo, o baile debutante. A gente observava muito os grandes bailes debutantes da Sociedade Branca. da Lira. Da Lira. Então, o evento na Lira, com Orquestra. aquele da mídia, do jornal impresso, João Carlos. João Carlos Vieira. João Carlos Vieira. Então, todo aquele aparato ali aparecia no jornal. Então, a grande sociedade, eles tinham No baile debutante. o baile debutante, a menina com 15 anos, a família toda. Então, Vamos fazer também. Então, basicamente, a gente era meio... Subversivo. Não é subversivo. Eu acho. Ousados. Ousados. Essa é a palavra Ousados. certa. Éramos Ousados. ousados. Então, a gente fez. Poderíamos ter feito mais outras coisas, mas... Agora, senhor Domingos, infelizmente, a gente está chegando perto do nosso horário de encerramento. Infelizmente. Mas há uma pergunta, antes de passar para a Alessandra, ela fazer os encaminhamentos finais. Quando a embaixada de 3 embaixadores africanos estiveram aqui, nigeriano, Senegal Senegal e de Angola. e Angola. Não houve também uma pretensão de vocês de fazer o inverso? De levar uma delegação de negros de Santa Catarina para os países africanos? Nós não tínhamos essa estrutura ainda. Esse seria um salto que exigiria... Eles vão. Vão? Agora eles vão. Eles vão. A nova gestão eu tô vai. falando, na nossa época, Não tinha. essa perspectiva e não chegamos a pensar, né? Mas deixamos o caminho aberto para vocês, para as futuras gerações. Mas realmente nós não chegamos a esse intercâmbio. Nosso intercâmbio ficou no estado mesmo e não chegamos a explorar esse canal aí. Mas eu considero isso um passo muito importante. Porque para aquele momento também consolidar o Quênia dentro do estado de Santa Catarina também já era algo fundamental e estratégico. Já era. Com certeza sim, porque eu que vim do sul, Tubarão, então eu observava lá na Tubarão, Criciúma, Florianópolis, o engajamento e a quantidade, a população negra era bem maior que Joinville. A população negra aqui era pequena. Mas, nos nossos eventos, não podíamos pensar só em Joinville. Isso foi a grande surpresa minha também. Que aí, quando fazíamos baile aqui, vinha Jaraguá do Sul em peso,
Aí que eu descobri que Jaraguá tinha raça negra. Sem falar Itajaí que vinha, né? Aqui, Barra Velha, essa região toda aqui. Então o pessoal vinha dançar aqui no Quênia. E daí que eu falei, pô, mas aí a casa encheu, então significa que nós não dependemos só de Joinville. E na sequência, com a migração do pessoal do Sul que vem em massa para Joinville, com o episódio da enchente e etc., então formou-se uma população negra em Joinville que realmente o Quênia começou a ficar pequeno. Começou a ficar pequeno mesmo. E aí, então, os eventos era casa cheia. E aí o pessoal já que vieram do Sul, que lá tinha diversas sociedades da raça, e aí aqui encontrava o Quênia, então realmente foi um prato cheio para eles, assim. Então foi uma convivência muito boa. Bom, já que nós estamos nos finalmente, né, Aleph? Dizer, né, primeiramente, seu Domingos, agradecer pela generosidade, porque quando nós contamos a nossa história, a nossa trajetória, para que fique para a eternidade, é ser generoso, generoso consigo e com todos, porque muitas pessoas que estão na Sociedade Quênia Clube há muito tempo não conhecem nem a metade do que o senhor nos trouxe em poucos minutos nessa manhã. Nós temos um tempo cronometrado e vamos segui-lo, mas foi muito profunda, né, a sua narrativa, juntamente com os seus filhos, com o seu neto. Isso é muito importante também para a história. E aí, com isso, para nós encerrarmos, eu gostaria de saber de vocês qual mensagem cada um de vocês deixaria para as futuras gerações. Eu acho que procurem conhecer a sua história, de onde você veio, né? Quem está mantendo ela, quem vai fazer ela seguir. Eu acho que é muito importante esse resgate histórico. Eu gosto muito de biografia, enfim. Esse trabalho de vocês é importantíssimo, Bernardino, já te acompanho há muito tempo. Eu acho que é isso, manter a história viva. Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui é manter a história viva, né? Muito importante. Eu acho que essa geração tem que preservar a memória do espaço, né? Que eu vejo como um espaço de resistência. Então tem que ir adiante, sempre para frente. Quer falar, pai? Eu diria que a gestão que se sucede e que está presente deveria pensar forte no intercâmbio com as demais sociedades da raça, sob forma de fortalecer ainda mais a marca Quênia, olhar com todo cuidado esse tripé escola de samba e grupo afro. Não sei como é que está esse tripé hoje, essa divisão, tá? Mas a soma, ela tem que fortalecer o Quênia, tá? Jamais concorrer, né? E é persistência, resiliência e não esquecer que não se faz nada sozinho. Você tem que buscar parceria, você tem que buscar esse intercâmbio, esse contato quer seja com a mídia, quer seja com a classe política. Eu vi aí que o Quênia conseguiu um aporte financeiro. Achei super inteligente essa iniciativa que permitiu esse aporte. E através disso, e outros poderão vir também, desde que você bata na porta certa e converse com as pessoas certas. É esse viés que eu recomendo que vocês trilhem mais vezes nesse caminho aí em busca. Sozinho não vai se fazer nada aqui, tá? Não fique no anonimato porque é complicado.
E boa sorte. O que eu tenho para dizer para as futuras gerações é para sempre manter viva a sua memória, né? Honrar a sua ancestralidade e ver como é importante estar em coletividade, né? Que estando em coletividades, juntos somos mais fortes e juntos conseguimos potencializar e tá deixando viva a nossa memória, né? Os nossos registros, como também Sociedade Quênia Clube, tanto para gerações passadas quanto também para gerações futuras que virão, né? Do meu filho, depois do filho dos meus filhos, enfim. Como é importante a gente manter viva a nossa história, a nossa memória e honrar a nossa ancestralidade, né? Honrar quem veio antes, né? É isso. Aleph, quer dizer alguma coisa? Boa sorte. Muito obrigada, assim seja. Obrigado, Fábio. Olha, gente, nós, do projeto, né, Memória, somos profundamente agradecidos por essa roda de conversas repleta de afetos, de engajamento e de ancestralidade. Então, ganha muito o Clube Quênia, ganha muito a sociedade de Joinville e ganha muito a sociedade catarinense por ouvir e poder, né, aprender sobre a presença negra nesse estado que não é apenas um estado de pessoas de olhos azuis. E a gente precisa, cada vez mais, perceber Santa Catarina dentro da sua diversidade. Diversidade. E nessa diversidade, nós negros estamos incluídos. Então, muito obrigado. Então, vamos fazer agora aqui a árvore genealógica da linhagem paterna, tá? Vamos começar pelo meu filho, Aleph. O neto. Nós três, os filhos. Começar pelo mais velho, Rodrigo. Eu, que sou a filha do meio, Silvia. E Cristina, que sou eu, a caçula. E Cristina. Em cima vai os meus pais, né? João Domingos. E a minha mãe, a matriarca Maria Isabel. Em cima vamos ter os meus avós paterno. É Manuel, né? Manuel. E Maria Francisca, a dona Chica. E a minha avó paterna, Maria Francisca. Vai, né? Essa é a nossa árvore genealógica paterna da família Domingos. Essa é a árvore genealógica da minha família paterna, da família Domingos. Obrigado.